Fala pessoal, mais um podcast aqui no Estúdio RM e eu tenho certeza que esse podcast vai ser muito bom, vai ser um podcast que vai ajudar muitas pessoas aí. De fato, um podcast no intuito de ajudar as pessoas, principalmente as pessoas que estão passando aí por ansiedade, depressão, estresse. É um podcast que ele é muito bom. Hoje em dia, né, com o excesso de redes sociais, no nosso tempo aí, nossas gerações em específico, tá passando bastante por esse problema, e aí nós vamos conversar. Se você está passando por esse problema, sabe alguém, algum amigo, amiga, tia, tio, alguém familiar, alguma pessoa que você conhece, manda esse podcast para essa pessoa, tá? Hoje eu estou aqui com o pastor Luciano Gomes, um cara que criou um projeto aí que vai ajudar essas pessoas. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a vida dele, sobre esse projeto e como as pessoas podem sair dessa vida, infelizmente, ruim, vamos dizer assim, né? Uma vida depressiva, com muito estresse, ansiedade, que tem causado aí nas pessoas. Pastor Luciano, muito obrigado por você ter vindo aqui no nosso podcast, um espaço onde você pode falar sobre suas ideias e pensamentos. Apresenta para a galera um pouquinho do Senhor, o que você faz e até mesmo esse projeto que você lançou. Meu nome é... Primeiro eu quero agradecer por estar aqui. Nós conhecemos há um pouco tempo atrás, através do Wagner Knupp, nosso amigo. E eu sou o pastor Luciano, e também hoje eu atuo como padeiro e confeiteiro, mas sou evangélico desde de criança. E o projeto, antes de falar do projeto, que falar de ansiedade, depressão e essas doenças da alma sempre foi algo, e ainda é algo, um tabu, algo tipo diferente. Todo mundo aceita qualquer outra enfermidade, mas quando é essa enfermidade, às vezes parece que a gente não quer aceitar. E eu mesmo, antes de conhecer, ter vivido um momento depressivo, eu criticava também. Só que quando, há uns 18 anos atrás, eu enfrentei um período muito difícil na minha vida, porque eu tive um pai muito presente e, na verdade, eu não posso nem entrar em detalhes, senão vai render muito, porque não era o meu pai, era pai, mas é o meu tio que me criou como se fosse um filho, com todo amor, todo carinho, não faltou nada, porque eu não tive a presença de pai biológico. Então ele me criou com todo amor, todo carinho. Então, assim, quando eu estava há 18 anos atrás, estava com 30 anos, eu tive uma perca muito dolorosa, que eu perdi o meu pai, que era a figura que eu tinha de exemplo, de tudo para mim, era tudo para mim. Era aquela pessoa amorosa, me ensinou tudo na vida, me cuidou de mim, e não, sem fazer diferença entre outros irmãos. E nesse tempo eu perdi o meu emprego, tinha casado já, tinha uma filha de 2 anos, ou quase 2 anos na época, e eu perdi o emprego na época, e o emprego estava na alta, gerente de produção, muito amigo, muita gente, e logo que eu perco o emprego, eu perco meu pai. Então, assim, aí meus amigos que eu achava que eram amigos sumiram tudo, eu desempregado, na época não tinha seguro, porque eu tinha feito um acordo, e aí eu fiquei, assim, sem chão. E aí eu comecei a ficar isolado, simplificando aqui, né, mas para o povo entender, e achei que era normal. Aí eu já tinha entrado num outro emprego, mas quando eu fui no médico, eu estava com problemas de dificuldade de querer ir para a vida, querer viver, querer sair, querer interagir, e ninguém sabia o que era, nem eu. Quando eu entendi, o médico falou que eu estava com depressão. Aí para mim foi o fundo do poço, porque eu como cristão, eu falei, não posso aceitar isso, não tem como. Não tem como aceitar isso. Então a primeira dificuldade minha foi aceitar, porque eu mesmo não me aceitava, porque eu falava, não, eu tenho tudo, eu tenho tudo, eu não entendia, você está entendendo? E ali eu fui, fiquei ruim, mas fiquei ruim, cheguei ao ponto da minha esposa ter que me dar banho, porque eu não conseguia tomar banho sozinho. Então, eu não tinha condições de trabalhar. Eu pensei, na época eu pensei, deve ser que passa na vida de toda pessoa que passa por isso. Eu pensei, acabou, eu não consigo trabalhar, eu não consigo ser um bom marido mais, eu não consigo ser um bom pai. Então, ali eu caí no fundo do poço mesmo. Então, foi ali uma experiência que eu tive muito difícil.
Cara, e você demorou muito para saber que você estava com essa depressão? Rapaz, foi uma questão rápida, assim. Primeiro eu comecei com isolamento, por isso que é bom nesses projetos que depois nós vamos falar sobre isso, eu falo sobre os sinais. Eu comecei a querer só trabalhar, mas querer ficar mais isolado, mais tranquilo. E na época a gente não tinha tanto conhecimento, achava que era normal. Mas aí eu descobri mesmo é quando eu cheguei ao ponto cheguei um dia que eu desmaiei. Eu não estava dormindo direito, eu não estava descansando, a mente não descansava, eu não estava conseguindo ter alegria, entendeu? Aquela angústia, aquela tristeza. E aí eu cheguei ao ponto de desmaiar, e aí eu fui no médico, pressão alterada, tantas coisas que envolvem todas as partes do corpo. E aí o médico falou comigo, você está com depressão, você está com depressão. Ele perguntou o que tinha acontecido e aí fez alguns testes lá e falou, você está com depressão, eu vou te afastar. E aí começou, e eu pensei, e agora, como é que eu vou fazer? E foi um momento assim muito difícil, porque quem eu achava que era meu amigo não estava mais perto. E quem era o meu melhor amigo na época, meu pai, não estava ali também para me chegar e desabafar. Então foi um momento assim muito difícil para mim. Então por isso desde então eu venho falando abertamente, eu venho tentando quebrar tabu, eu venho tentando entender as pessoas. Muito bom. E a ideia do projeto, ela surgiu como? A ideia do projeto surgiu assim, igual eu te falei, né? Primeiro porque quando eu busquei ajuda, eu me resisti à ajuda. Mas quando eu busquei ajuda, eu encontrei assim. Depois a gente pode falar sobre o apoio, mas eu encontrei resistência. Porque até no meio cristão, não estou falando mal do evangelho, que eu sou pastor, jamais vou falar mal, mas por falta de compreensão, às vezes eu ia na igreja, alguém falava, isso é coisa do diabo, isso aí é fraqueza, isso é falta de fé. Então, eu senti assim, além de eu estar num processo difícil, além de eu estar sofrendo, e quando eu buscava ajuda, eu estava sendo criticado por ser fraqueza, falta de fé, frescura. E aí aquilo ali me fez sentir muita dor. Então isso que me faz hoje aliviar a dor que as outras pessoas que vivem esse mesmo processo possa sofrer, porque já é um momento difícil. Então, o que a gente menos precisa, que a pessoa menos precisa, é alguém que julgue, ela precisa de alguém que abrace. E nada melhor que uma pessoa que passou, que viveu, que entendeu. Então, esse projeto hoje, eu estou trazendo à luz uma coisa que eu já faço, porque eu conheci, já lidei com muitas pessoas, até mesmo pastores, que às vezes no meio da sociedade está bem, mas está passando um processo depressivo muito difícil, e às vezes por medo de repressão da sociedade, eu já tive colega pastor falando, eu estou com depressão, mas eu não posso falar. Inclusive, quando eu passei por isso, teve pessoas que falaram comigo, você não pode falar isso, você não pode, isso é sinal de fraqueza. E enquanto a partida a gente sabe que Jesus, ele nos ensinou, ele passou por tudo o que nós passamos para ele ter experiência do que é o que a gente sofre. Então a gente é ser humano. A gente, por exemplo, uma máquina ela tem que ter uma manutenção, senão ela para. Uma moto você tem, igual o Knup falou ali, você precisa lubrificar, precisa pôr um bom óleo, senão ela para. A gente cuida do carro, a gente cuida da casa, a gente cuida dos móveis, cuida de tudo, mas a gente tem que cuidar da gente. Uma hora a gente tem que parar e falar, eu tenho que olhar o que não está bem em mim. Então, a sociedade não está preparada para você parar. Hoje eu estou com você aqui, você está fazendo um podcast, ele ali está gravando, tudo bem, mas de um dia, de repente você some, você para por um processo, alguém vai continuar e falar assim, não, deixa para lá, não, a gente tem que dar voz, a gente tem que saber que essas pessoas merecem ser amadas. Eu tenho amigos meus que caiu e estava no auge da carreira, caiu e tá numa cama, e eu tenho que ir lá ver, mas são poucas, o que eles mais falam, eu sinto falta da sociedade. Então a gente não é o que a gente tem, a gente é importante, a gente tem que valorizar essas pessoas. Então eu quero que o meu projeto chegue, ele está começando, eu quero que ele chegue a essas pessoas,
Ele chega nessas casas, eu quero futuramente gravar mais vídeo, eu vou com palestras em qualquer lugar que a pessoa me chamar, onde tem um grupo de pessoas, eu vou falar sobre isso, eu vou ajudar as pessoas. No meu Instagram tem lá, disponibilizei meu número de WhatsApp para estar dando acompanhamento ali, dando ali uma palavra pastoral, uma palavra amiga, uma palavra também de irmão, de também colega, de sociedade também, que a gente... E o lema lá que nós colocamos é junto, do lema é junto somos mais fortes. Então, eu acredito muito nisso. Eu sou curado, eu sou abençoado quando eu abençoo alguém. Então, é muito fácil abençoar quem está bem. Mas eu preciso olhar aquelas pessoas que estão precisando de ajuda. Aquelas pessoas que não tem alguém que fale por elas. Então, eu estou colocando, como se diz, eu estou me expondo. Alguém já falou comigo, Luciano, para que você tem tanto problema? Eu tenho problemas, a gente tem problema, normal, mas você está se expondo para ajudar umas outras pessoas, mas quando eu ajudo os outros, eu me sinto ajudado, eu sinto bem, é um legado, é um chamado, é algo que me faz bem. Se eu estou triste, eu vou gravar um vídeo para ajudar alguém, não é porque eu estou bem. Se eu estou com algum problema, eu vou ajudar alguém e eu sinto bem em ajudar as pessoas. Então, eu falei, agora eu vou colocar esse projeto em prática e, graças a Deus, a gente está conseguindo aí começar com pessoas boas que estão nos apoiando. Eu já tive aí no projeto Arte Brasil, do meu amigo Leonildo, que é de capoeira. Lá eu falei para crianças, para adolescentes, sobre bullying, falei sobre como se diz, comparação. Hoje está comparando muito a rede social, passa uma imagem que não é real. Muitos jovens ficam deprimidos por aquilo ali, muitos ficam espelhando naquilo que vê nas internet. E às vezes tem crianças, por exemplo, eu já tive contato com crianças de 6, 7 anos tentando suicídio. Isso não é normal. Então, a gente precisa dar atenção para esse público. E também idosos, e também pessoas da nossa faixa etária, por exemplo, que me chamou para dar uma chamada lá, teve um amigo dele que era motociclista, né, que eles falam, que suicidou. Então, quer dizer, a depressão, infelizmente, ela está em todo lugar. Ela está nas casas do rico, está na casa do pobre, está na casa do pastor, está na casa daquele servo simples, daquela pessoa que tem uma vida corrida e aquela que tem uma vida mais calma. Está em todos os lugares, está na criança, está no adolescente, e a gente tem que dar a voz para isso. Por quê? Eu costumo dizer que é muito fácil eu chegar e falar assim, pô, o cara suicidou, o cara tinha tudo na vida. É muito fácil. Mas mesmo as pessoas que lamentam a morte são as mesmas pessoas que criticam a pessoa quando a pessoa está passando por um período difícil. E essa batalha é uma batalha na mente. Você conversa com uma pessoa, ela parece que está totalmente bem. Às vezes ela está caminhando, mas dentro dela, ela às vezes está com um trauma, um problema de infância, uma rejeição, um abuso, às vezes, seja verbal, seja físico, dentro de casa. E às vezes um conflito no trabalho, um conflito às vezes na própria casa, ou às vezes até mesmo dentro das igrejas. E aí a pessoa está passando por um processo que aquilo é um monstro na cabeça dela. Então, eu não quero tirar a responsabilidade, o grau de importância e de peso que tem isso, não. Mas eu quero diminuir isso. E só para nós fixar aqui, eu também não tenho condições de também estar... Não é uma coisa assim... eu não estou consultando uma pessoa como médico, eu não sou médico. Inclusive, eu consultei com uma psicóloga pouco tempo atrás e eu perguntei a que ela achava o projeto. Ela falou, não, pela sua experiência, pelo que você já passou, pelo que você viveu, você pode muito bem dar apoio. Você vai ajudar bastante dando apoio. Se você precisar, eu vou estar lá, vou marcar um evento. Então, assim, eu falo daquilo que eu vivi. Eu falo, porque é difícil você falar algo que você não viveu. Então, quando eu estou conversando com uma pessoa depressiva, eu falo, cara, eu estou pensando em parar, estou pensando em desistir. Eu falo, sei que você está passando, cara. Cara, eu estou com medo da minha mulher me largar, porque eu não quero, tenho medo de voltar a ser uma pessoa social de novo, uma pessoa, porque o homem, quando ele perde as condições de manter a família,
provisoriamente ou durante um bom tempo, ele se sente diminuído, ele se sente incapaz, ele se sente triste, porque a natureza do homem é cuidar, é proteger. Então, aí quando a pessoa já vem assim armada, eu estou pensando em largar tudo, é difícil, é assim, aí eu falo, não, já sei tudo isso, eu passei por isso. Então, eu te entendo e eu estou aqui para te ajudar. Se você quiser, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Entendeu? Aí como se diz, nessa parte aí que o projeto entra. Muito bom. E você falou uma coisa importante, que é a questão de muitas das vezes quando a pessoa chegar a sentir depressão, né, ter essa depressão, chegar nesse episódio, muitos amigos afastam, né? Então, eu acho que é algo muito importante porque às vezes a gente acha que alguém está do nosso lado, mas quando você está bem, está com cargo alto, está com dinheiro, está com boas pessoas ao lado, está sendo visto, está sendo notado, todo mundo fica, mas depois, quando você está para baixo, que Isso. é o problema, né? Uma coisa que você falou muito interessante, é bom falar assim também que uma coisa que eu friso muito é o apoio da família. Muitas vezes a própria família não entende. Não é que a família não quer ajudar, não entende. E às vezes fica mais difícil, porque você espelha em alguém que te passa confiança. Alguém que é uma figura de proteção para você. Mas uma coisa que eu tenho que louvar a Deus por isso é que minha família me abraçou, cara. Eu não pude trazer minha esposa, porque ela está trabalhando, minha filha também, mais velha, tá na faculdade, tem 21 anos. Mas a minha esposa me abraçou, e ela me punha para frente, cara. Ela falava, você vai vencer. Eu levantava, eu falava, não vou conseguir. Não, você vai vencer, você vai... E uma coisa que eu quero também frisar aqui, que igual você falou aí, o bom é que foi um divisor de águas. Eu entendi que a gente não tem muitos amigos, mas tem verdadeiros amigos. Eu fui consagrado agora, reconhecido como pastor, recebi a consagração que eu já pastoreei, dirigi igreja mais de 6 anos em um outro ministério. Tive várias experiências também depois disso. Depois disso, a minha vida mudou. Foi um momento difícil, mas que aí me acendeu a vontade de fazer. E aí, o que me chamou a atenção, que eu fico muito feliz, igual na última consagração minha, eu tinha, como eu falei, quando eu passei por isso, eu me sentia assim, um cara cheio de amigos. Aí eu vi que eu não tinha. Então, nessa consagração minha, eu chamei algumas pessoas que ninguém conhecia, que eu fiz questão de reconhecer, chamei uns amigos meus, porque foram os amigos que eu tinha de infância, que eles também me apoiaram demais, cara. Você não faz ideia. Uma fase que eu lembro muito foi o dia do meu aniversário, que eu já estava no meio de um grande público, então eu estava acostumado a ter muita gente no meu aniversário, ter tudo. Mas nesse dia eu estava em casa no meu aniversário, eu lembro até como se fosse hoje, e eu estava triste e falando com a minha esposa, hoje vai ser só nós e não tem nada, estava triste mesmo. E aí, cara, tem 3 colegas meus e a mãe deles, que é uma mãe espetacular. Minha mãe também me ajudou demais na conta. E os caras chegaram lá em casa, bateram na porta. Cara, o cara chegou, um com violão, um com um livro, a mãe deles com um cachorro quente, e falou, cara, nós não esquecemos você não, hoje é seu aniversário. Aquele momento ali eu falei, gente, eu tenho alguém que... Então, assim, não tem muito não, mas os caras, esses amigos meus, se eu ligar eles agora, eu tô aqui em Timóteo, me pega aqui, cara, os caras vêm. E se eles precisarem de mim também, aí eu vi o valor que a gente tem. A gente tem que valorizar quem tá do lado da gente, velho. Quem ama a gente mesmo, quem chega, corrige. E não era a pessoa que tava todo dia batendo nas minhas costas, não. Tava vendo as minhas conquistas, quietinho. Mas na hora que eu precisei, eles chegaram junto. E os caras não deixaram eu ficar sozinho, não deixaram eu sozinho, não me abandonaram. Então, isso eu acho muito importante. Por isso que eu tento passar isso, porque eu recebi. Enquanto eu recebia crítica de alguém, eu não vou lá, não. Esse cara tá pagando por alguma coisa que ele fez. Recebi de alguém, eu não vou orar por ele, não. Ele tá pagando preço. E eu sentia aquilo ali, eu pedia, vai em casa e tal. Mas essas pessoas não me abandonaram. Minha família
não me abandonou, cara, não me abandonou. Isso fez muita diferença. Então, hoje, quando eu vejo uma pessoa que desiste, muitas vezes é porque ele acha que não tem mais solução, porque todo mundo desistiu dele. Às vezes, aí o diabo entra nisso aí, porque não é só uma questão física. Tem gente que já me criticou, às vezes, por eu achar que isso é só físico. Não, não é que eu acho que é só físico. O inimigo, ele aproveita, porque a mente está vulnerável, então ele aproveita. Então, mas a gente tem que tratar das duas questões, da física e a psicológica, porque vem por causa da perda. Eu perdi meu pai, mas perdi o emprego. Na época eu estava jovem, mas tem gente que perde um filho, tem gente que perde mãe, tem gente que perde... sei lá o que é significativo para ele. Tem gente que foi abusado. Eu converso por eu ter passado por isso. Tenho liberdade de conversar com muitas pessoas. Tem pessoas que falam comigo que foi rejeitado pela mãe, foi abandonado pelo pai. Tem pessoas que foi abusado quando era criança. Eu já tive como monitor em algum lugar que a pessoa a criança era violentada pelo padrasto, queimado com cigarro na mão, e a criança crescia revoltada. Então, há um porquê de tudo. Por mais que você ache que não tem, se você tiver com alguma angústia, se você estiver triste, tem algo por trás daquilo ali. Talvez você possa não definir agora, mas talvez é uma palavra que alguém falou que te magoou no seu subconsciente ali, e você precisa resolver aquilo. Por quê? O tratamento, por isso que eu criei o projeto, porque não é que eu vou tirar as pessoas de ir no psicólogo. Chegar ao ponto também, eu vou chegar e falar, não, vai no psicólogo, você precisa de ir. Eu tinha amigos que é de igreja, cheguei lá, a mulher, o cara não quer ir no psicólogo, não, pastor. Aí eu chegava e falava assim, vai pro psicólogo, você tem que ir pro psicólogo. Ah, não, mas eu sou crente. Eu falei, não, depois você ora, Jesus vai te libertar, e aí vamos fazer o primeiro passo, que é o tratamento. Já tive pessoas também que, às vezes, por alguém falar que isso era coisa de demônio, parou de tomar o remédio, e a pessoa me ligou, pastor, vem aqui, a pessoa está cortando aqui, está querendo morrer porque parou de tomar o remédio. Aí eu tinha que ir lá fazer aquele papel todo, porque alguém sem saber do que é, sem entender o que é, porque é fácil eu falar com você, por exemplo, falar com uma pessoa que é divorciado, que é errado, sem eu nunca tive problema com divórcio. É fácil eu falar com uma pessoa que perdeu o filho, que é fácil, se eu nunca perdi um filho. Então é fácil eu falar que é frescura uma depressão, que é frescura a pessoa está passando por um processo de ansiedade, de estresse, se eu nunca passei por aquilo. Então eu não posso julgar por eu não ter passado por isso. Então, como eu passei por isso, se eu calar, eu vou ser mais um omisso. Eu vou ser mais um fingindo que sou o super-homem, enquanto alguém do meu lado está sofrendo calado e eu podia ajudar. Então é esse o meu diferencial, é isso que eu faço. Eu me exponho, tem gente que fala, não, você não deve expor tanto assim não, rapaz, tem que ficar calado. Eu falei, não, enquanto eu estou falando, eu já vi, assim, o meu público-alvo, da igreja às vezes é até grande, mas às vezes fora é pouco, mas às vezes eu gravo um vídeo, gravo ali, aí uma pessoa me liga, pastor, esse vídeo, cara, me ajudou demais na conta. Só isso para mim já é um motivo de eu ficar muito alegre. Uma vez eu fiz um trabalho no Instagram, no stories do WhatsApp, sobre uma semana de trabalho, de propósito ali, falando sobre isso. Aí os caras, tem um cara depressivo, põe no grupo. E aí eu vi, no último dia que eu finalizei, cara, é muito testemunho, porque você fala com o cara o que o cara tá passando. Aí o cara pensa assim, se o Luciano conseguiu, eu também posso. Aí eu falo com eles, olha para você ver, minha filha tinha 2 anos. Só para você entender algo marcante. Minha filha tinha 2 anos, eu falei com minha esposa, eu lembro até hoje. Eu falei, eu vou comprar o último presente para minha filha, que era uma bicicleta. Eu falei, eu vou comprar o presente para ela, porque eu não vou ver ela crescer. Porque na minha mente foi assim, eu não vou servir para ser um pai, não vou servir para ser um marido, daqui a pouco a minha esposa vai me largar, porque eu não conseguia trabalhar, não conseguia dormir, não conseguia fazer nada direito. Não eu estava tomando... Eu faço, a sociedade não quer mais o Luciano. O emprego não quer, ninguém quer uma pessoa nessa situação. É um período que a sua vida para. Sua vida para, você para. Você para e o pessoal continua caminhando. Então, aí eu falei, vou dar o último presente para minha menina, que é uma bicicleta, porque eu não vou ver ela crescer. Então, depois disso, ó, eu antes disso, eu não era pastor.
Aí eu fui consagrado. Não que a consagração é algo que eu tô aqui, tipo assim, é claro que eu sinto como uma importância, mas eu tô falando assim, aí eu consegui várias coisas, consegui ser líder na igreja, consegui ser mais cristão, eu consegui entender mais os outros. A minha filha hoje está formando em arquitetura. Eu tenho outra filha que tem 13 anos, 14 anos, vai fazer 15 anos. Então, eu conquistei várias coisas depois disso. Então, o que eu falo com as pessoas aí, as pessoas que estão assistindo aí, que estão vendo aí, que às vezes ele não pode parar agora, que Deus tem uma história muito maior para ele. Talvez, olha, se eu tivesse desistido, eu não estaria aqui te conhecendo, gravando esse vídeo aqui. Então, assim, Deus fez muito mais além do que eu pensava ou imaginava. A minha vida mudou, porque eu passei a dar sentido à vida, eu passei a dar sentido a cada minuto, entendeu? Eu estou aqui com você, eu estou tendo esse momento como o único momento que eu estou tendo com você, porque amanhã eu não sei como vai ser, cara. Então, assim, eu aproveito a cada segundo. Então, eu aconselho as pessoas a aproveitar cada segundo. Eu tenho minha mãe que está lá passando por um processo também de ansiedade, depressão, me liga todo dia. E outro dia, ontem mesmo, estava pensando que bom que ela me liga todo dia, mesmo que ela está preocupada, está ansiosa, mas um dia, muitas pessoas não vai ouvir essa voz, porque às vezes é tão difícil a gente ignorar as pessoas que a gente ama, porque é chato, tá pegando no meu pé, a mãe que fala calça chinelo, o pai que fala dorme mais cedo, mas aí a gente fica, não, que coisa chata, mas quando perde o cara fala assim, não, ninguém me liga. Quando perde, acabou, né? Quando perde, acabou, cara. Eu tinha um colega que era mais de idade, me considerava como filho, me amava de um jeito, todo dia mandava mensagem, ô Lu, como é que você tá? Ô, Lu, mas era aquela sinceridade, cara. Aquela sinceridade, todo dia, e eu respondia com carinho. Na última semana antes dele morrer, ele me ligou. Aí um dia ele partiu. Até minha esposa falou, não, que ele é tão educado. Ele partiu. E aí eu pensei assim, cara, nunca mais vou receber aquela mensagem. Nunca mais aquele cara que importava comigo sem eu oferecer nada para ele. Você quer saber que uma pessoa gosta de você? É aquela pessoa que está com você sem você oferecer nada para ele. Ele te liga perguntando como é que você está, só para saber como é que você está. Você pode olhar, esse cara, ele pode ser até enjoado, mas é porque gosta de mim. O cara pergunta, você comeu bem hoje? Você está bem? Estou sentindo que você está meio desfalecido. Como é que você está? O que está acontecendo? Então a gente tem que valorizar isso. A vida é feita de momentos simples. A vida é feita de momentos assim pequenos. Esse projeto meu começou pequeno, está pequeno ainda, mas eu amo cada passo, eu amo cada fase, eu amo cada conquista, porque eu tenho ele como uma vitória, eu tenho ele como algo que eu tirei do papel que estava há muito tempo. E por que agora que eu coloquei? Por causa do medo. Você está entendendo? Medo atrapalha. Quando eu comecei lá, o ADESP, comecei a lançar lá, você acha que eu não fui criticado? Não. Muita gente já criticou, cachoou. Eu falei, não, pode abusar, porque eu creio no projeto que Deus colocou na minha mão. Inclusive, eu fiz um vídeo, cara, eu vou confessar para você que esse projeto eu coloquei ele, ganhei um salão, falei, vou encher o salão de gente falar sobre isso. Só que, por falta de informação e porque as pessoas também não querem ir, porque se expõe mais ainda quem quer ficar. Aí eu entendi isso. Aí eu fui lá, ganhei, muita gente me abençoou, graças a Deus, fiz o banner, pus lá, ganhei o salão, comprei café, fui lá e fiz bonitinho e tal, cheguei lá. Aí, sabe quantas pessoas foram? Quantos? Nenhuma. Aí eu fiquei meio triste, sabe? Mas só que na hora Deus falou comigo. Fica triste não. Grava um vídeo. Eu gravei. Tá aqui no meu celular, eu gravei e falei assim, ó, não tem ninguém aqui. Deus falou comigo. Você grava para marcar esse dia que eu vou te mostrar onde eu vou te levar com esse projeto. Aí as pessoas começaram a me chamar, igual eu fui lá no Arte Capoeira, igual eu fui lá no Clube dos Motoqueiros, do motociclista, né? Sim. Não pode falar, não é bom falar motoqueiro, que a gente, motociclista, os caras lá já falou comigo que um dia vai abrir, vai olhar um momento para nós estar lá falando para eles sobre esse projeto, falando sobre, não é sobre o projeto, falando sobre a história, conversando sobre a vida, sobre as dificuldades. E aí agora eu tô aqui
Então Deus fez eu gravar aquele vídeo, Deus mostrou para mim, não como tristeza, para mostrar que um dia, igual daqui 2 terças-feiras, passando essa terça na outra, eu já estou levando numa igreja aqui no Mangueiros, já fui lá, o pastor abraçou o projeto. Então, assim, eu já vou finalizar o estudo lá com um projeto. Então, assim, tem algumas pré-agendas. Então, assim, eu senti, assim, que tudo que a gente faz, crendo e com confiança, todo o processo, ele vale de experiência. Então, por que eu gravei esse vídeo? Deus me posicionou para mostrar o quão que é importante você colocar Deus no seu projeto. Porque Deus falou, eu vou te surpreender. Igual eu falei, ele não era para ser uma coisa entre 4 paredes. Ele é para ser uma coisa fora. Você está entendendo? E fora esses que me chamam, assim, em grupo, para me dar uma palestra, tem alguém que me chama no privado, que eu não vou ficar falando para não expor, mas um cara que está lá 6 meses parado, ninguém vai lá ouvir ele, aí eu vou lá ouvir ele, vou lá conversar com ele, porque o cara que está parado em casa, vendo só as 4 paredes, sem poder levantar, a única coisa que quer é alguém para conversar. O ser humano precisa de 3 coisas básicas, que é ser amado, ser aceito e ser compreendido. E muitas vezes a família... Ser amado, ser aceito e compreendido. E compreendido. Ser amado, ser aceito pela sociedade, pelos aqueles que estão à volta, e ser compreendido, compreensão. Você chegar ali e entender o que o cara está passando, ouvir ele. E tem colega meu que eu vou na casa dele que está com um processo de recuperação, igual eu falo, por causa de alguma coisa, acidente, fala, senta aí, eu só quero conversar, desabafar, só escuta. Eu vou lá só para escutar. Mais nada. Mais nada, cara. O cara quer falar, ué. Você deixa o cara falar por quê? Você não pode crucificar a família também. Porque eu tive processo igual, eu falo que eu tive 3 mães, tem 3 mães, né? 2 já faleceram e a minha mãe biológica está viva, mas eu fui criado com tio e teve 2 tias que foi minha mãe mesmo, cuidou também. E elas foram, e eu passei os momentos com elas também, cuidando, deu AVC, e a gente passou um período na cama, ela estava acamada. Então, quem está cuidando também sofre. Quem está cuidando passa por um processo difícil. Tem dia que é difícil. Então, através de uma palestra dessa, você pode também dar apoio para uma pessoa, porque imagina você 24 horas ali com uma pessoa que depende de você para tudo. Você se sente desgastado. Eu gravei um vídeo para o Instagram falando por que as pessoas que cuidam de pessoas que estão doentes morrem primeiro. Porque ele cuida tanto do outro que ele esquece de cuidar dele. Então, às vezes, eu vou conversar com uma pessoa que está com depressão e está preocupado com o filho, está preocupado com a mãe, está preocupado com o emprego. Eu falo, esquece todo mundo, preocupa com você agora. Porque o mais importante é você. A Bíblia diz que você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, como é que eu vou amar o próximo? Se eu não amo a mim, se eu não tenho amor por mim, como é que eu vou te amar? Então, primeiro eu tenho que ter o amor de Deus, eu tenho que aceitar o amor de Deus e me amar. E aí entra uma fase também que eu gosto de falar sobre no projeto, que é o quê? A autoestima, sobre o complexo de inferioridade, sobre comparação. Quando você compara uma pessoa com outra, você está diminuindo a pessoa. A comparação, na verdade, hoje a sociedade fala assim, você tem que ser o melhor. Você está com um podcast aqui, aí o cara entra ali e fala, não, o outro é o melhor. Aí nós estamos na sociedade de comparar quem é o melhor. Eu sempre digo, não seja o melhor, seja o único. Porque ninguém pode ter 10 pessoas fazendo o que você faz, mas ninguém vai fazer do jeito que você faz. Então, eu não posso. Às vezes você pode correr o risco de comparar com o outro. Você não pode comparar com o outro. Se alguém falar, o outro fala, não, mas eu faço do meu jeito, eu tenho o meu jeito único. A gente pode ser único, porque não é a diferença. A gente não tem que... A diferença não pode dividir, ela tem que somar. Ela tem que somar. Então, é isso. Você não tem que querer ser melhor que os outros, você tem que querer ser bom. Porque quando eu quero ser melhor que o outro, eu tenho que diminuir o outro. Você não vê aí, vamos dar um exemplo aí para o Brasil, que todo mundo gosta de futebol. Você fala aí, qual que é o melhor futebol? Sempre alguém está colocando um jogador. Quem que é o melhor no futebol, melhor jogador? Para colocar um como melhor, está comparando com o outro e diminuindo o outro. Mas cada um faz a sua parte.
Então, aí, não que eu não quero generalizar tudo, mas a sociedade hoje compara todo mundo. O fulano é melhor que o outro. Um prega mais, outro prega menos, outro dirige mais, outro dirige menos, outro é o melhor marido, outro é melhor... Não, a gente não tem que comparar. Cada um tem o seu perfil. Deus fez cada um de forma única. Não tem nenhum ser no mundo que é igual a você e igual a mim. E o Instagram ajudou muito isso, né? Instagram ajuda, porque o Instagram posta 1% ou 5 minutos, melhores minutos da vida da pessoa. Então a pessoa olha ali, nó, muito bom. Mas o cara é bom e eu. Então a Mas minha realidade é diferente. Então a gente tem que trabalhar nos jovens e adolescentes hoje isso, porque a gente que eu não sei a sua idade, mas eu que estou aí com 48, 22, né? Na minha época eu aprendi o seguinte, se o dinheiro dá para comprar, você compra. Se não der, vai do jeito que dá. Isso aí. Nunca cobrei da minha mãe aquilo que ela não podia pagar. Porque o que eu recebi da minha mãe e recebo é um ensinamento, uma boa educação, princípio. Hoje em dia a geração quer o quê? Eu quero um iPhone porque o filho da vizinha comprou um iPhone. E aí a mãe tem que se virar para comprar. Não é assim a realidade do outro. E muitas pessoas também, adulto, acham que sempre a grama do vizinho é mais verde. A família é melhor, o esposo é melhor, a esposa é melhor, o carro é melhor. Não, cara, o melhor é o seu. Se o cara tá com uma BMW, você tá com Fusquinha, seu Fusquinha é bom, você gosta dele, no momento ali, o melhor que você tem é o Fusquinha. Você tá entendendo? Sim. A minha família pode ter problema, mas para mim a melhor família é a minha família, a família que Deus me deu. E quando a gente entra em comparação, sempre vai ficar num loop, né? Porque, por exemplo, você compara, por exemplo, sua família com a de outro, às vezes sua família é pior que a dele, mas talvez você tenha um exemplo numa casa melhor que a dele. Então, às vezes, o seu carro é melhor que o dele, mas às vezes ele tem uma esposa melhor. Então, se você vai ficar nessa comparação, você nunca vai chegar num denominador comum. E outra coisa, a comparação é aquilo que você falou. Ou ela vai te exaltar, ou ela vai te elevar, ou ela vai te diminuir. Então, ela nunca vai ficar no up. E interessante porque tem o ideal, eu sempre costumo dizer, o ideal e o real. Qual que é a família ideal? Ideal é uma família com carro, com tudo de bem, tudo tal. Mas a real é a que eu tenho. E a real pode se tornar ideal, porque eu tenho que trabalhar na que eu tenho, não na que eu quero. Você tá entendendo? Então, por exemplo, a comparação traz muita inveja também, por exemplo. Tem pessoas que é feliz com pouco. Tem gente que tem tudo e é infeliz. Por quê? Ele é uma pessoa que não é grata e quando você não é grato, você se torna uma pessoa invejosa. E quando você se torna uma pessoa invejosa, nunca você vai estar satisfeito. Enquanto o cara tá lá bem, com a família dele, tá na alegria. Eu já vi gente falar comigo que tinha inveja de mim. E uma vez eu perguntei, por que você tem inveja de mim? Você tem um carro melhor que eu, você tem uma casa melhor que eu. Ela falou, não, porque eu vejo que você tem algo que eu não tenho. Você tem uma paz, você tem Então, quer dizer, às vezes a pessoa está num palácio, mas vive uma vida, como se diz, uma vida triste, de ansiedade, de estresse, de comparação, de querer mais. E às vezes você está lá tranquilo, conquistando o seu, passo a passo, devagar, e na paz, e alguém fala, rapaz, que cara tranquilo, porque o importante da vida é isso, porque no final a gente não vai levar nada. A gente vai embora, que vai ficar essa história. E mesmo assim, com o tempo ela passa. Se você não for famoso, a história passa, todo mundo esquece. A realidade é essa, gente. É fácil, porque a vida, ela continua, foi feita para continuar. Por isso que é bom a gente aproveitar os melhores momentos, né? Não, talvez, assim, os materiais, né? Eu acho que é importante também isso, porque a gente está falando de internet, então na internet hoje em dia é aquilo que a gente falou, né? As pessoas querem mostrar que eu tenho isso, tenho aquilo e tal. Só que às vezes o que é mais importante para nós é um momento, é um bate-papo, uma conversa igual a gente está tendo aqui. Às vezes é um momento que você teve com sua família, ou às vezes sei lá, um amigo que você visitou, que não tem muito tempo que você não via, talvez uma viagem. Acho que isso é o que vai fazer com que lá na frente você venha ter boas recordações. Porque é aquele negócio, né? Esses dias eu estava pensando mesmo, porque a gente é roubado em quê? O que a gente mais é roubado hoje é no tempo.
Tem muita gente que tem tempo com os filhos, com a família, mas sem presença. Tá ali, mas tá no celular, tá no WhatsApp, e às vezes não tem um tempo de conversar. Tá com um amigo, mas não tem uma entrega ali. Então, eu acho assim que a gente tem que desacelerar um pouco essa sociedade. Desacelerar um pouco. Por exemplo, tem domingo que eu tô em casa, eu podia ficar o dia inteiro descansando, é o dia que eu tenho para descansar, mas eu falo assim, ó, vou visitar um amigo que tá enfermo. Aí eu chego lá, cara, é uma alegria, tipo assim, para ele, para mim também. Então, assim, é um momento, e, ó, o que aconteceu pouco tempo atrás? Eu senti de ir na casa de um irmão que eu conhecia, um senhor que eu gosto muito dele, gostava, né? E gosto, mas ele faleceu, então a gente gosta da família. E ele foi uma pessoa marcante. Aí eu fui no domingo, orei com ele, ungi ele. Fui no domingo, tinha muito tempo que eu não ia lá. Aí passou domingo, segunda, terça, como foi na quarta, ele faleceu. Aí veio na minha mente, se eu não tivesse ido lá? Então, meu pai, antes de falecer, eu saí com ele, meu pai saí, levei onde eu trabalhava, ensinei ele, entendeu? Então, o que eu tenho de memórias é isso, coisa boa. Tem muita gente que tem remorso porque não teve presente. Então, meu pai, antes dele falecer também, que eu, igual falei, pai, que eu considero, não existe negócio de padrasto, né? Porque ele foi um pai. Mas, assim, antes dele falecer, eu tive a oportunidade de falar o quanto eu amava ele, tive a oportunidade de dar o melhor que eu pude para ele como filho, e eu tento dar o melhor como filho para minha mãe, para um dia eu não chegar e ter que falar assim, eu poderia ter feito mais. Outro dia eu dei um beijo na minha mãe esses dias, que eu sempre abraço, e porque a infância assim foi diferente, então não tinha costume de falar te amo e tal, e hoje minhas filhas falam te amo, e a gente brinca quem fala primeiro, mas na minha mãe é um abraço, então, mas outro dia eu dei um beijo na minha mãe, e ela tão carinhosa, e ela ficou preocupada, minha irmã falou, minha mãe achou que você ia morrer, você estava despedindo. Por quê? Porque ela pensou assim, por que ele está fazendo isso? Então, a gente tem que fazer isso em vida. Eu faço sempre agradecimento. Tem gente que sempre pensa assim, o Luciano está despedindo. Não é despedindo, eu sempre faço agradecimento. Faço agradecimento ao meu pastor em vida, faço agradecimento para os pais, para a mãe em vida, para os amigos em vida, honra em vida, porque eu não quero e não gosto não acho certo você agradecer ou fazer menções para uma pessoa que faleceu. Porque a pessoa não está ali para ver, cara. Verdade. Todo mundo fala, não, o cara é bom demais, vão comprar 10 flores, vão comprar isso, vão comprar aquilo. Não. Quando o cara estava bem, o que você fez para ele? O que você fez para ele? Então eu falo com as pessoas que estão perto de mim, quiser fazer alguma coisa para mim, faz agora. Inclusive, tem até um recente, um morador de rua faleceu lá em Fabriciano, e eu reparei muito isso, que quando ele faleceu, todo mundo, não sei se você reparou, mas todo mundo postou no story, fez divulgação, não sei o que e tal. Só que quando ele tava passando por esse problema, né, de morador de rua e tal, será que teve alguém que foi lá, e aí, o que você tá precisando? Você tá precisando de ajuda? O que você quer que a gente faça para tirar você daí? Já que ele era tanto querido assim, querido, né? É eterno, aí faz aquele rios, faz aquelas mensagens, faz aquele... Eu conheci ele, eu trabalhava ali perto ali um tempo atrás, eu tive a oportunidade de conversar com ele. É um cara que era filho de pessoas evangélicas, conhecia a palavra de Deus muito bem. Então, assim, mas citando o exemplo dele, pouco tempo atrás eu tive aqui no hospital, agora é Zé Maria Zé Maria, né? Hospital de Fabriciano, né? Fabriciano. Né? Que eu tô falando aqui, mas é Fabriciano. Estive no hospital lá, e aí enquanto eu esperava, eu fui conversar com os caras que estavam lá, os mendigos e tal. E aí eu conversando, e os caras falando, cara, você sabe o que eu era? Eu falei assim, não, ele falou assim, ora por mim e tal. Os caras, um ser humano, eu era motorista, cara, o outro eu era dono da pizzaria. Eu tive um problema, minha esposa me traiu e eu saí sem rumo. Então tem muita gente. Muitas das vezes. A gente julga, mas tem gente ali na rua que era de bem era também. Um pastor, não é todo mundo que está na rua que. Todo mundo é uma alma, né? Sim, todo mundo é humano, diferente, mas... é ser humano. Mas tem gente que tinha uma vida normal, era uma pessoa rica. E por causa da vida, a vida causa alguns eventos, algumas coisas que, se a pessoa não tiver apoio, a família, a sociedade, eu não digo porque a sociedade continua caminhando. Ninguém vai parar
pensar. Eu cheguei na maturidade que eu entendo. Realmente. Então, quando eu vou falar com o cara, quando eu vou visitar alguém, eu sempre falo, aproveita que eu tô aqui, cara. Não é todo mundo que vai vir aqui te ver, não. Não é todo mundo, não. E não é... Também não vou crucificar todo mundo. Tem gente que vai porque não quer mesmo. Mas tem gente... A vida continua. Mas o bom, igual a gente está conversando aqui, é se a gente tem alguém que a gente ama que está passando, e tira um minutinho, 10 minutinhos, as pessoas ficam tão satisfeitas com 10, 15 minutinhos, cara. A família é a base, né? Ela sustenta é a base. Tudo. A família tem que apoiar, a família tem que entender, e a pessoa que está passando por isso também tem que se ajudar, tem que querer. Eu parti para cima. Sabe uma coisa que eu sempre falo? Porque, tipo assim, uma pessoa quando está no ápice da depressão, ele está, tipo assim, ele é um morto-vivo. Não sei se você teve alguma experiência assim, tomara que não, e que não sinta também, né? Mas você não sente prazer de nada, você não quer ter carro, você não quer ter nada, você não sente prazer. Então, um dia eu cheguei e falei, gente, já estou morto mesmo. Estou morto-vivo. Vou partir para cima. Aí tem gente que quer suicidar, eu falei, não, eu vou buscar Deus, como eu sou evangélico, tem que falar do âmbito do evangelho, né? Não estou discriminando ninguém, mas aí eu falei, eu vou orar, vou buscar, eu levantava, estava triste, eu ponho um hino, levantava, vou cantar um hino, ia para o trabalho, não querem ficar não, ligar para minha esposa, fica aí, Deus vai te honrar. E eu ia, e corri para trás e parti para cima, falei assim, se é para morrer, eu vou morrer lutando. Boa. E aí eu costumo dizer, o fundo do poço é ruim quando você não sabe que tem que subir. Quando você chega no fundo do poço, não tem mais jeito, você tem que subir, cara, não tem jeito. A maioria das pessoas fala, eu saí do fundo do poço, virou minha vida. Por quê? Só tem jeito de olhar para cima, e a Bíblia mesmo diz, olhando eu para os montes, de onde que me virá o socorro, o salmista diz. Aí você lembra, meu socorro vem do Senhor, porque o Senhor nunca nos abandona. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus poderoso, Ele está conosco ali. Você está bonita e Deus está te amando. Você está triste, Deus te ama. Você está sozinho, Deus te ama. Você foi abandonado, Deus te ama. Você foi traído. Aí eu cheguei e falei assim, aquelas acusações do demônio, né, do inimigo que fala, vou te jogar na rua, você vai ficar morador de rua, que eu ficava assim, né, porque às vezes aquilo que você teme é aquilo que sobrevém, né, o que fala com o Jó. Eu tinha um medo de perder, assim, a condições de ser um cidadão. E aí eu perdi, aí eu pensei assim, eu vou morrer, porque todo mundo vai me abandonar, eu pensei, né? Eu não vou ter minha esposa. Aí, pensamento mal, a voz do inimigo, você vai perder sua esposa vai casar com outro, você vai ficar sozinho. Aí um dia eu falei assim, gente, eu posso morar na ponte, posso ficar sozinho, eu posso perder tudo, só não posso perder Deus. Deus está comigo, eu vou partir para cima. Aí também a gente não pode romantizar também a doença também não. A gente tem que precisar de alguém para ajudar, tem, mas eu tenho que querer também. Sim. Por isso que o projeto também não é para todo mundo. É para aqueles que querem. O cara falou comigo assim, não sei o que, tal. Eu falei, você não tem problema com depressão, não tem ninguém na sua família que passou, você não sabe o que é isso. Então, esse projeto não é para você e tomara que você nunca precise. Porque eu prefiro ver uma pessoa na ignorância de condenar quem passou por isso do que ver ele passando. Eu não desejo isso para ninguém. Eu prefiro a pessoa... É bom se a pessoa conhecer, entender, sem julgar... Sim. Sem ter que passar. Mas se a pessoa julga, eu prefiro ele lá julgando para ele não passar, porque eu não desejo isso para ele, eu não desejo mal para ele. Eu não desejo isso. Mas já aconteceu de pessoas que falou que isso era coisa do diabo, que isso era coisa de demônio, e com pouco a esposa estava numa depressão que tinha que pedir alguém para ficar, porque não dava para trabalhar. Então, quer dizer, a gente... Só conhece quando a gente tem um telhado de vidro, cara. A gente vive numa roda gigante, né? A gente não sabe o que vai acontecer. E isso é importante, você falou de Deus, porque às vezes também você tá no fundo do poço, está com Deus ali, Deus te ajuda, e quando chega no topo a você abandona. Tem e gente que é também comum, né? Fazer normal para algumas pessoas. Não, é complicado, né? Porque tem gente que só sente necessidade quando precisa, né? O bom é você entender, por exemplo, eu tenho um ato de gratidão, assim, porque hoje eu tenho mais experiência com Deus. Aconteceu isso com 30 anos. E eu aceitei Jesus, eu já ia de criança, aceitei Jesus com 15. Só que eu falo que eu
converti mesmo com 30, porque 30 anos eu conheci quem era Deus. Antes eu ia por causa do meu pai, eu ia por causa dos meus parentes, eu ia, mas eu não entendia. Mas ali eu senti assim, a sensação que eu tenho, sabe aquela sensação, você fala assim, se não fosse Deus, você não estava aqui? Ali eu orei e falei, eu lembro um dia que eu estava andando assim, falei com Deus assim, pô, cara, eu vou contar aqui, eu tô contando até, tá virando um testemunho, mas eu estava ali em casa ali e estava no meu trabalho, e eu trabalhava num lugar que tinha uma oportunidade de ir para o mato, trabalhava como instrutor, e eu fiquei um tempo andando lá e eu estava naquela tristeza, mesmo trabalhando, eu não aceitava, eu não fiz de vítima, eu falei, não quero um atestado para mim ficar encostado nisso que eu vou ficar aprofundando. Aí eu estava orando no meio do mato lá e pedindo a Deus, orando, conversando com Deus. E uma voz falou comigo, uma voz do Espírito Santo falou comigo, você é o cara, né? Falou comigo, você não é o cara? Falou comigo, sai dessa. E eu falei, como assim, sai dessa? Você quer ser feliz, você não é. Você tem casa, você tem carro, você tem família, não é feliz. Você tem emprego, não é feliz. Sai dessa. Eu falei, não consigo. E a voz suava de novo, sai dessa. Eu não consigo, quer dizer, sai do fundo do poço. Aí, por que eu estou com esse projeto, por que eu ministro isso? Porque aí a voz falou comigo, tem muita gente que está nas drogas, está na prostituição, tem muita gente que está lá que os outros julgam, que não sai, não é porque não quer, é porque não tem alguém que ajude. Aí na hora eu falei com Deus, se o Senhor me tirar dessa, eu vou pregar e eu vou falar do amor do Senhor. Eu vou tentar ajudar aqueles que precisam. Aí na hora veio aquele peso, dura coisa que tu pediste. Mas cara, daquele dia em diante minha vida mudou. Eu saí do fundo do poço para o alto da montanha. Minha vida mudou assim, ó. Tudo que eu achava que não ia acontecer, foi acontecendo. Eu comecei a dar aula na escola dominical, a minha esposa olhava assim, quem te viu, quem te vê. Porque depois daquela oração, mudou. E é isso que me faz seguir. É isso que faz eu querer ajudar os outros. É isso que faz eu... E não é e eu estou falando aqui, não é um chamado de dentro de uma igreja, você está entendendo? É uma coisa que é um chamado que não é um ministério dentro de igreja, é uma coisa que eu carrego para a vida. Eu sou brincalhão, tenho meus problemas, mas se eu tenho uma pessoa, não faço discriminação, converso com a pessoa, onde eu puder ajudar alguém, eu estou ali ajudando, eu estou ali falando da minha experiência, estou contando e estou fazendo valer aquilo que eu creio, e é o que me faz eu sentir bem. Porque tem um ditado que fala, se você encontrar um propósito de vida, você vai viver bem. Se você não encontrar um propósito, você vai viver sempre triste. E o meu propósito é esse. Meu propósito é esse. Eu sinto muito bem, muito feliz de estar fazendo o que eu faço. E o que você diria para uma pessoa que tem dificuldade, né, de pedir ajuda? Esse pedir ajuda, eu tive isso. A pessoa que tem dificuldade de pedir ajuda, que não confia nos outros, eu falo com a pessoa o seguinte, eu falo, juntos somos mais fortes, coragem não é ausência de medo, é seguir em frente apesar dele. Nem todo mundo é ruim, nem todo mundo, igual eu falei dos meus amigos, falei da minha família, nem todo mundo é pessoa do mal. Tem alguém que está ali de coração que quer te ajudar. Sabe aquela pessoa que vai num velório, enquanto está todo mundo preocupado com tudo ali, ele chega e fala assim, eu não tenho um chá, eu vou fazer um chá. Ninguém pediu, ele vai lá fazer um chá para consolar as pessoas. Alguém, tá faltando um pão, então tem alguém bem, tem alguém de bom. Então, olha quem está do seu lado e peça ajuda para quem você sabe que vai te ajudar. E uma coisa que eu sempre digo é o seguinte, os meus amigos, as pessoas que estão do meu lado, eu sei as falhas deles, eles sabem a minha falha.
E o que faz eu confiar neles é o seguinte: quando você conta o seu problema para alguém e ele não divulga para ninguém, e quando ele conta o seu problema para você, ele está dizendo assim: eu estou contando porque eu confio em você. Se ele confia em você, você pode confiar nele. Então, se você já está numa situação difícil, pensando em tirar a sua vida, o que custa você confiar em alguém? Você pedir ajuda, alguém vai te ajudar. Sempre Deus coloca alguém na sua vida. Sempre Deus coloca alguém. Eu lembro, é muito grande, nós não vamos ter tempo de falar tudo. Eu lembro que um dia eu estava lavando o carro, estava nessa situação, e a voz só falando: que adiantou você fazer tudo, e você está aí, ó, ninguém te ouve. E eu falei: Deus, envia alguém aqui agora para falar comigo. Naquela hora chegou uma irmã lá em casa, cara. Casa do Coque? Ela falou assim: tem muito tempo eu estava querendo vir aqui. E eu estava fazendo almoço e Deus mandou largar tudo para vir aqui para orar por você. Na hora eu comecei a chorar, cara. Você sabe que você pedir a Deus na mente e você está numa batalha espiritual tão grande, porque a batalha ela é invisível. A cadeia, os cativeiros, é na mente. O inimigo ataca nessas áreas aí da depressão na mente. A pessoa está sofrendo um ataque espiritual ali na mente. Então ali então eu assim, Deus tem, não é todo mundo. Não é todo mundo, mas tem gente que pode ajudar. Então o que eu falo é: peça ajuda. Eu peço ajuda quando está ruim, quando está difícil. Só que a gente tem que saber quem a gente pede. Eu pastoreei uma igreja que tinha mais de 300 membros. Mais de 300 ou 200 mesmo. Um dia eu peguei um menino, um jovem. Por que eu peguei ele? Porque eu falei: Senhor, cara, estou numa ansiedade, porque você sabe que quem passou por uma depressão, hoje todo mundo precisa de estar no alerta. Quando você não está bem, você precisa de ter um tempo. Igual você está trabalhando, você sentiu que o negócio está pesado, você precisa tirar um tempo para você. Igual a panela de pressão, você precisa de... Igual como se diz, uma reserva, né? Como fala lá, você tem que estar deixando escoar um pouquinho a água para não explodir. Então, aí um dia eu cheguei perto do menino e falei com ele: vamos dar uma volta. Minha esposa tinha viajado, estava num momento difícil, ansiedade ministerial na época, querendo ir embora, fazer a obra daquele jeito. Aí eu chamei o menino e falei com ele, entrei. Aí ele entrou: o que foi, pastor? O que você quer comigo? Eu falei: hoje eu só quero que você me ouve. E ali eu chorei com ele, chorei. Falei tudo, não tem vergonha. Aí eu desabafei. Aí adivinha, um dia que ele passou por um problema, que ele achou que todo mundo ia julgar ele, todo mundo ia condenar ele, quem que chamou para conversar? Eu. Por quê, pessoal? Se o cara abriu para mim, eu não vou abrir para ele. Aí ele chegou lá em casa, triste, abatido. Tô sem fazer, entra no carro aí. Porque às vezes você não tem uma sala, né? Não tem um escritório. A gente deu uma volta e a gente conversou e eu falei: você não vai desistir, cara. E olha, e várias vezes aconteceu. Um dia chegou um jovem assim, na faculdade, em pleno auge, chegou lá em casa e falou: pastor, minha vida acabou. E aí a gente ficava até meia-noite, mas eu falei: por que sua vida acabou? Eu tô com depressão, cara. Tô tomando esse remédio. Eu cheguei: é mesmo? Ela eu chamo a minha esposa. Eu tomei tudo isso aí, ó. Passei por isso. É mesmo, pastor? Foi. Eu passei por isso. Tamo junto. Vai passar. Não vai largar a faculdade, não vai largar a igreja, não vai largar nada, cara. Você vai tomar os remédios, nós vamos orar e Deus vai te curar. Mas ele estava passando um processo, um conflito familiar, que estava trazendo esse desgaste para ele, mas ele precisou de um amparo psicológico e um amparo pastoral. Eu abracei ele. E se eu jogasse ele para fora? Não, isso é coisa do diabo, isso é coisa disso, isso é coisa daquilo. Então você tem que saber o que você está falando. Agora, quando não é para mim, igual eu falo, vai no médico, cara, consulta. Mas a gente vai orar, trabalhar para resolver aquele problema que tem na maioria das vezes tem um problema, igual eu falei, às vezes é uma... Então você tem que superar aquilo.
Porque senão você vai ficar se medicando a vida toda. Então, os médicos são o quê? Deus deixou os médicos, ali ele vai, como se diz ali, Ser um especialista pra medicar. isso. Mas você precisa também manter a sua fé ali com Deus ali também. Mas você precisa parar ou se precisa deixar de tomar com apoio do médico. Não é porque uma pessoa falou com você que não pode, toma isso, toma aquilo outro e faz tantos dias. Não, a gente não pode tentar a Deus. Muito bom. E se você tivesse uma mensagem para colocar no outdoor, todo mundo vai ver essa mensagem, todas as pessoas. Qual seria essa mensagem e por quê? Qual seria a mensagem no outdoor? Eu diria a mensagem assim: use as coisas e ame as pessoas. Porque hoje tem gente amando as coisas e usando as pessoas. Tem gente que ama mais um carro do que a família, tem gente que ama mais o ministério do que a família, tem gente que ama mais o dinheiro do que a família, tem gente que ama posição do que um amigo. Então, ame as pessoas. As pessoas são feitas para ser amadas e as coisas são feitas para ser usadas. Então, é esse que eu diria, por causa disso, porque a gente precisa ter mais empatia, precisamos colocar no lugar do outro. Cara, muito bom, um podcast muito legal. Confesso para você que as pessoas estão de fato precisando e até mesmo, às vezes a pessoa ela nem está passando por um problema muito grande, igual você falou. Às vezes a vida dela tá até que boa, mas na alma ali ela não tá mostrando para as pessoas, mas ela tá vendo que tá passando uma certa dificuldade. Então, se você quer fazer parte desse projeto aí, na verdade, tá precisando de ajuda, cara, entre em contato. Aqui na descrição vai ter as informações, vai ter um Instagram, vai ter um @. É interessante, é importante que você procure ajuda. Sabe por quê, Luciano? Tem um ditado, na verdade é uma metáfora, né? Que o pessoal fala. Às vezes tinha um cara que tava no mar e aí ele pulou do mar, tava sem colete. E aí ele falou, cara, Deus me ajuda que eu vou afogar, eu tô sem colete, não sei o que, me ajuda, eu vou afogar, não sei o que. E aí Deus envia um barco para ajudar ele. Só que ele não queria. Não quero esse barco, não quero que o Senhor me ajuda aqui, por favor e tal. Aí Deus envia mais um barquinho com um monte de pessoas para ajudar. Vem cá, vou te ajudar. Não, eu quero Deus, eu quero que Deus venha cá me pegar, venha me ajudar. Não quero não. Aí Deus envia um barco maior ainda para ver se ele... Não quero não, cara, eu quero só Deus. E aí Deus fala assim com ele, mas eu mandei um monte de gente, um monte de pessoas, um monte de barco, um monte de pessoas para te ajudar e você recusou todas elas, sendo que eu mandei pessoas para te ajudar. Então, o que eu quero dizer, né, com essa metáfora, que, cara, é aquilo que você falou, né? Às vezes Deus utiliza de um projeto, utiliza de pessoas, utiliza de determinadas coisas para de fato ajudar, né? E aí você fala, não, eu quero que Deus... Cara, mas ele usa as pessoas para te ajudar. Eu costumo dizer o seguinte, que Deus é amor, mas esse amor se materializa através de quem? Deus é amor. Mas como que Deus demonstra o amor dele? Através de nós. Então, assim, Deus é amor, é Deus que ama, mas o amor de Deus ele tem que ser expressado através de mim, através de você. E olha que nessa conversa, nós nem falamos nas fugas, que tem gente que acha que não tem depressão, nem ansiedade, mas está maquiando ela. E um índice muito grande, se for olhar nas pesquisas aí, além dos abusos, dos problemas de infância, perca, também há os vícios. Tem pessoas que falam assim, eu não tenho depressão, mas se ele não beber todo dia, ele não é uma pessoa normal. Então, ele está maquiando um problema. Então, nós nem entramos nisso. Então, assim, igual você falou aí, e esse projeto, para as pessoas entenderem, como que eu vou fazer? Tem muita pergunta, como é que funciona o projeto? Não, igual eu falei, eu quero entrar na academia, eu quero entrar em qualquer lugar, esse projeto tem que ir em todo lugar. A pessoa está na academia lá, tem 15 alunos lá. Por exemplo, a pessoa paga aí, não estou falando de preço também, tá? Que eu não estou. Mas, por exemplo, a pessoa paga um personal R$50, paga a academia aí R$150, R$200. Só que é um meio também de ajuda, também de mental, também de ajudar a aliviar a ansiedade. Mas também a gente tem que cuidar do corpo, da alma. Imagina você parar lá e falar, gente, nós vamos ter uma palestra aqui sobre depressão e tal. Tirar 15 minutos para falar ali sobre isso aí, entendeu? Igual eu fui lá no projeto do menino, a gente ia na escola, porque a minha esposa é professora. Cada dia está crescendo o problema de agressão na escola, desigualdade na escola, porque está faltando mais
conscientização e mais, como se diz, mais ensinamento de disciplina. Eu vim de um projeto, antes de eu fazer 15 anos, eu entrei num projeto em Fabriciano, Crianças do Mundo, e lá eu trabalhei assim, tinha um belga, um Michel, que já faleceu da Bélgica, e da Eveline, que está lá, eu amo demais também. Eles me ensinaram muita coisa, princípio básico, bom dia, boa tarde, ter educação, ter respeito, ter princípio. Hoje a gente precisa isso no trânsito. Às vezes eu fecho uma pessoa, eu vou e falo, não, eu fechei, desculpa aí. Às vezes uma pessoa me fecha, em vez de eu xingar, eu falo, não, eu também faço isso, quem não erra? Então, às vezes a gente tem que se colocar no lugar do outro, aí a pessoa pede desculpa, não, tá bom, pra que eu vou? A pessoa, mas teve uma imprudência sua, gente, nós somos falhos, nós erramos, então a gente tem que tratar as coisas como as coisas são, entendeu? Então, eu acho que precisa muito disso, muita educação, muito mais respeito pela vida, parar pra gente pensar, conversar e entender o próximo mais, respeitando cada um, e eu creio que aí vai chegar num mundo melhor. Eu sempre costumo dizer, eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar a minha rua, eu posso mudar a minha família, eu posso mudar as pessoas que estão ao meu redor. Então, se eu fizer a minha parte, se você fizer a sua parte, a gente vai conseguir chegar lá na frente bem melhor. Muito bom, podcast muito bom, muito obrigado por você ter vindo, agradeço. Luciano. Foi um podcast muito legal. Espero que esse projeto venha para frente e que realmente venha ajudar muitas pessoas, porque é um projeto que tem futuro, tem demanda e realmente é um projeto que vai fazer com que as pessoas que estão, tendo esse problema venham solucionar, ou se não solucionar por completo, amenizar a queda, né? Então, assim, vai ser muito bom. Você que tem interesse, quer saber das informações, aqui na descrição vai ter o Instagram dele, vai ter o @, pode estar entrando em contato e tenho certeza que vai ser muito bom. Muito obrigado, até o próximo podcast, Obrigado. espero vocês